Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Oi, meus amores, tudo bem aí? Tamo junto. Vocês estão bem? Oi, Isa, tudo bom, filha? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá todo mundo aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sentiram alguma dificuldade, pessoal, em fazer a prova da primeira semana? Não? Conseguiram tirar uma nota boa? Sim, então tá ótimo. Vocês são feras demais. Muito bem, muito bem, muito bem. Hoje nós começamos lá na página 10, tá bom, meus amores? Onde está escrito metonímia. Vamos lá? Página 10 da apostila de vocês, vou explicar um por um. Tem bastante questões sobre metonímia, tá? Então nós vamos lá para a página 10 da apostila de vocês. Lembrando que quem não conseguiu atingir uma nota... Ó, Enzo, liga rapidinho aí para você. Corre. Lembrando que quem não conseguiu atingir uma nota boa, uma nota, né, acima de 6 no segundo bimestre, a recuperação vai hoje à tarde, tá bom? Eu acredito que da classe de vocês ficaram só 2 pessoas, acho que de recuperação, deixa eu ver, isso mesmo. Então, deem uma olhada lá depois, para poder fazer, acho que a recuperação também não está uma coisa assombrosa, tá? Não está uma coisa difícil, para que vocês possam recuperar essa notinha aí do segundo bimestre, tá bom, meus amores? Eu vou agora compartilhar com vocês a apostila e vou explicando o que é metonímia. Vocês perceberam que a partir dessa semana vocês têm atividade extra lá no Zoom, certo? Lá no Zoom não, lá no Moodle. É uma atividade extra de língua portuguesa. Eu vou corrigir essa atividade extra na aula de quinta-feira de vocês. Tudo bem? Dê um joinha aí se vocês entenderam. Então tá bom. Como passaram o Dia dos Pais aí? Abraçaram os pais de vocês, avós? Sim? Então tá bom. Dê um grande beijo aí no pai de vocês, tá? Que Deus abençoe. Um grande abraço, as felicitações. Fala que eles têm filhos maravilhosos, que eu criei um carinho muito especial por você, tá bom? Eu também recebi abraço da minha filhota aqui, né, da minha esposa. Coisa melhor que tem é poder passar essas datas festivas, né, ao lado dos nossos filhos, né, de quem a gente ama. Parabéns, Sofia, pelo seu aniversário ontem. Deus abençoe. Um beijo enorme e muita paz, saúde, tá? E muito amor, tá, filha? E aí, Gui, tudo bom, filho? Então tá bom. O Arthur tá aí também, Gustavão, Samira, a Mari, a Ruther, o Lucas, a Lívia, Beatriz, Maurício, que acho que é o Renato, né? Gabriela, Sofia, Lígia, Yasmin, Dudu, Duda e Ana Carolina. Fala, Lucas, tudo bom, filho? Então tá bom, é nóis. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu acender essa luz aqui. Bom, então vamos lá para a apostila, pessoal. Página 10, tá bom? Abram aí na página 10. Eu vou explicar para vocês, aí foquem e grifem aquilo que eu falar para vocês. Pessoal, grifa isso aqui, tudo bem? Vocês estão percebendo que eu tô com o rosto um pouquinho inchado? Eu tive que fazer uma pequena cirurgia aqui na minha gengiva e rasgou a gengiva, então eu tô com o rosto tudo inchado. Eu já pareço fofão, ainda mais com um ponto na boca. Eu tô com um ponto aqui na gengiva, então se eu travar na hora de falar é por causa disso, tá? É porque às vezes pega um pouquinho o ponto na bochecha e aí pode ser que dê uma enroscada, tá? Vocês só vocês só me avisem, professor, não entendi o que você falou, que eu torno a repetir, tá bom, meus amores? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou para a apostila com vocês. É um assunto, viu, pessoal, muito gostoso de ser estudado. Esse assunto de figuras de linguagem é um assunto que eu gosto muito. Espero que vocês gostem também, tá? Então vamos lá. Bem.
Eu vou interromper o compartilhamento para colocar de novo, para ver se aparece mais rápido para vocês. A hora que aparecer, vocês dão um joinha aí para mim, por favor? A hora que aparecer a apostila para vocês, vocês me dão um joinha. Apareceu, desapareceu, apareceu de novo a apostila? Tá na apostila agora? Então tá bom, meus amores. Então vamos lá, era isso mesmo. Ó, então vocês têm aí a metonímia, que é uma figura de linguagem. A palavra, pessoal, pode ser um pouquinho estranha, mas a figura de linguagem não é muito estranha, tá? Então, metonímia é uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra por outra, com a qual mantém uma relação. Ocorre principalmente quando se emprega. Então, vamos lá, ó. Vocês têm aí o autor pela obra. Eu posso dizer assim, eu gostava de ler Manuel Bandeira, mas eu não gostava de ler o autor, certo? Eu gostava de ler o livro do Manuel Bandeira. Mas eu troco o autor pela obra, certo? Então, assim, ó, gostava de ler, sei lá, Machado de Assis. Eu não vou ler a pessoa do Machado de Assis, certo? Eu vou ler o livro dele. Quando eu faço essa troca aqui, eu chamo de metonímia, e essa metonímia é classificada como o autor pela obra, certo? É óbvio, eu vou ler algum livro do Manuel Bandeira, mas não necessariamente eu vá ler o autor Manuel Bandeira, certo? Não tem como, até mesmo porque ele morreu. Né? Como que eu vou ler alguém que já morreu? Enfim, fazer uma leitura, certo? Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu posso também fazer uma metonímia a parte pelo todo. Então, ó, a vela desliza pelo oceano. É a parte pelo todo. Esse a vela aqui significa que o barco todo está deslizando pelo oceano. Mas eu pego só uma parte pelo todo. Vocês já ouviram falar, por exemplo, em ele tem não sei quantas cabeças de gado? Vocês já ouviram alguém falar isso? Que tem cabeças de gado? Sim ou não? Lá na fazenda dele, ele tem não sei quantas cabeças de gado. Mas ele não tem. Aí é uma metonímia. Por quê? Ele não tem só a cabeça do gado, certo? Ele tem o gado inteiro. Mas, quando a gente fala cabeça de gado, já se entende que é o gado inteiro. Então, eu uso uma parte pelo todo. Vocês estão entendendo a metonímia, como funciona? Sim? Então, tá bom. Então, eu vou voltar lá no compartilhamento. Vamos lá. Ó, quando eu troco também o continente pelo conteúdo, ou seja, bebeu um copo de suco. Na verdade, ele não bebeu o copo, certo? Ele bebeu o suco, mas a gente está acostumado a fazer isso. Né? A gente fala principalmente com comer, né? Comi um prato de comida, comi um prato, né? Mas você não come o prato, você come o conteúdo que está dentro. Mas é normal a gente falar comi um prato de comida, certo? Todo mundo acho que já falou isso, ou não, ou só eu que já falei. Vocês já falaram assim também? Comi mal pratão? De nada, Sofia. Deus abençoe, viu, filha? Vocês já falaram? Fala aí pra mim, vocês já falaram isso. Nossa, comi um prato de comida. Ó, comi mal pratão. Ih, só eu falei? Eita lasqueira, hein? Vamos lá então, vamos lá então, vamos lá então. Aí você tem também a consequência pela causa, né? Não respeitou meus cabelos brancos. Na verdade, não respeitou a idade, né? Não respeitou a outra pessoa ser velha, né? Aí é a consequência, né, pela causa. Qual era a causa que ele deveria respeitar? Pela pessoa ser mais velha, certo? O singular pelo plural, olha lá, a mulher luta pela equiparação salarial, todas as mulheres lutam, certo? Mas aí eu troco o singular, né, pelo plural. A matéria pelo produto, olha lá, ó, usou os cristais para servir as bebidas. Na verdade, ela usou os copos de cristais, certo? O instrumento pelo portador, olha lá, muitos lenços nos acenavam. O lenço, ele não vai acenar sozinho, certo?
O lenço, ele tem que ter uma mão para balançar. Mas você entende que tem uma mão aqui, certo? Eu estou trocando o instrumento pelo portador. Não preciso colocar muitas pessoas assinavam o lenço. Por quê? Porque é figurada, é linguagem figurada, certo? Isso aqui é uma figura de linguagem que torna o texto, por exemplo, em um texto jornalístico, eu não posso usar figuras de linguagem, a não ser que seja uma crônica, mas numa notícia, por exemplo, não entra figura de linguagem. Por quê? Porque tem que ser uma notícia, mas tem que ser uma linguagem mais objetiva. Então, não dá para eu usar figura de linguagem nesse tipo de texto. Aí você tem também a marca pelo produto, ó, comprou um Danone, lembrando que Danone é uma marca, certo? Mas a gente costuma falar, vou beber um Danone, né? Quem nunca faz isso? Ó, quer ver outros produtos também que a gente troca a marca pelo produto? Pega lá um cotonete para mim. Cotonete também é marca, certo? Na verdade, o nome do cotonete é Aços Flexíveis com Algodão na Ponta, certo? Mas a gente costuma chamar de cotonete. Ou às vezes você fala assim, vou beber uma Coca. Não necessariamente você vai beber uma Coca-Cola. Você vai beber um refrigerante. Mas aí a gente troca a marca pelo produto. Tem mais coisas, por exemplo, Band-Aid. Pega um Band-Aid para mim. Band-Aid é a marca, não é o produto, certo? Porque o produto do Band-Aid como que é o nome mesmo? E agora? Curativo, né? Um curativo. Pega um curativo lá para mim, enfim. Mas a gente faz isso. Quem nunca, né? Vocês lembram de outros que a gente faz esse tipo de coisa? Trocar a marca pelo produto, em vez de falar o produto, fala a marca? Sim ou não? Se ao longo da aula aí vocês lembrarem, vocês falem para mim, tá bom? Agora, vamos nos focar nesse aqui, o último, que é o sinal pela coisa significada. Ó, o missionário prega a mensagem da cruz. Na verdade, o missionário, ele prega a Cristo, ele prega o cristianismo. Então, eu gostaria que vocês grifassem esse aqui, ó. O missionário prega aí a mensagem da cruz, que tem uma questão na prova de vocês que cai uma pergunta semelhante. Então, o sinal pela coisa significada, eu gostaria que vocês grifassem aí, porque na prova de vocês cai uma questão semelhante. Pode ser? Ok? Beleza, Creuza? Grifem aí, tá bom? Então, ó, na linguagem informal cotidiana, empregamos metonímias com frequência. Observe que elas geralmente tornam a comunicação mais ágil, pois evitam a repetição de palavras. Então, aí vocês têm as principais diferenças entre metonímia e metáfora, né? A metáfora, ela é uma comparação também, sem o como, né? Sem um termo comparativo, olha lá, ó. Ocorre comparação abreviada entre os dois termos. Ele é um touro, ou seja, que ele é forte como um touro. Mas, se eu colocar, ó, prestem atenção, se eu colocar na metáfora esse elemento comparativo, essa palavrinha aqui, ó, o como, ele deixa de ser metáfora. Ele passa a ser só uma comparação, certo? Ele deixa de ser metáfora. Para ser metáfora, eu não posso ter um elemento comparativo. Eu não posso ter o como. Eu não posso ter, por exemplo, ele é forte igual a um touro. Eu não posso ter esses elementos comparativos. Se eu tivesse essa palavrinha aqui, ó, ela vira só uma comparação. Ela já não é mais uma metáfora, tá? Lembrando que a metáfora é um tipo de comparação, só que sem o elemento comparativo, ou seja, sem o como, sem o igual, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Ó, meu coração é pedra, ou seja, meu coração é duro como uma pedra. Mas vocês estão vendo que na metáfora eu não tenho o como. Mais uma vez, se eu tiver um elemento comparativo, ele deixa de ser metáfora. Então, vamos supor que caia uma pergunta assim: quando uma figura de linguagem deixa de ser metáfora e passa a ser só comparação? Aí a questão que estiver certa vai estar escrito assim: quando ele ganha um termo comparativo, tipo como, o igual, certo? Não vai ter agora nessa prova, mas pode ser que em outras provas tenha esse tipo de pergunta, tá bom? Então vamos lá, vamos limpar todos os desenhos aqui.
Aí você tem a metonímia. A metonímia ocorre substituição de um termo por outro. Usou todo o ouro para enfeitar-se. Na verdade, não usou o ouro aí, está no lugar de joias de ouro, certo? O Palácio do Planalto não se pronunciou. Né? O Palácio do Planalto, você vê aí como o presidente da República. Vou dar aí um minutinho só, uns 30 segundos, para vocês colocarem um X aí nas respostas certas, tá certo? Podem anotar aí as respostas corretas, meus amores. Professor, você pode abaixar um pouco? Eu não consigo ver a última questão. Posso, filho, posso sim. Pronto. Senhor, obrigado. Nada. Muito bem, muito bem, muito bem. Ó, eu vou deixar para fazer com vocês mais uma vez a questão das tarefas que estão no roteiro e da atividade extra, pessoal, na aula de quinta-feira, tá? Então, assim, não faltem nas aulas, procurem sempre estar atento nas minhas aulas, tá? Até mesmo porque eu considero a minha aula boa. Minha aula não é boa? Vocês não gostam da minha aula? Ah, muito obrigado, ó para vocês, ó. É um tempo agradável que a gente passa junto. Eu gosto muito de vocês, viu, pessoal? Aí, a maioria dando joinha. Tudo bem que a gente não agrada a todos, mas a maioria aí me dando um positivo, eu fico muito feliz. Vamos lá. Aí vocês têm, então, as perguntas, né? Vocês têm a questão aí do complemento nominal, né? Que complementa substantivo medo. Olha lá, ó, tenho medo. Né? Medo não é um verbo, medo é um nome, né? Medo é um substantivo. Então, quando eu tenho essa oração aqui, o que hoje se chama doutor fulano de tal, eu acabo aí tendo uma oração que complementa um nome, certo? Então, é uma oração que complementa o substantivo medo. Esse aqui, onde aqui, é um pronome, certo? Esse aqui é um pronome que retoma o termo a Rua da Saudade, né? Esse aqui, ó, nunca pensei. O pensei é um verbo transitivo direto, né? Então ele precisa de um complemento. Quem pensa, pensa alguma coisa. Então ele complementa a forma verbal pensei. Tá? Aí. Bom, tanto o Manuel Bandeira, e aí o que eu for falar agora, pessoal, eu vou pedir para que vocês anotem aí no caderno de vocês. Pode anotar aí, ó. O Manuel Bandeira. Vai lá, vou esperar vocês abrirem o caderno aí, porque vai ser importante para vocês nesta prova de vocês, tá bom? Anota aí. Vamos lá.
Manuel Bandeira e Oswald de Andrade, que são dois, desculpa, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, Manuel Bandeira também, tá? Mas é mais aí o Oswald de Andrade, que a gente viu primeiro, né? O Oswald de Andrade, ele é da tarefa que a gente viu na semana passada. O Mário de Andrade e o Oswald de Andrade são escritores do período modernista. Vou repetir. Mário de Andrade e Oswald de Andrade são escritores do período modernista. Pela última vez, repetindo, se alguém precisar, eu repito de novo, tá? Mas eu vou repetir pela terceira vez. Vamos lá. Mário de Andrade e Oswald de Andrade são escritores do período modernista. Tá ok? Isso aí vai ser muito importante para vocês. Para vocês depois responderem aí uma questão da prova, tá? São modernistas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Aí vocês tinham o texto 1, que era o texto do Manuel Bandeira, né? Que era aquele texto que a gente leu para poder fazer a prova da primeira semana desse terceiro bimestre. Agora nós temos o texto 2, que é o texto do Mário de Andrade. Eu vou ler para vocês e aí a gente vai respondendo, eu vou explicando, tá bom? Então vamos lá, ó. A língua, no seu sentido, digamos, abstrato, é uma propriedade de todo o corpo social que a emprega. Mas isto é uma mera abstração. Essa língua não existe. O tempo, os acidentes regionais, as profissões, se encarregam de transformar essa língua abstrata numa quantidade de linguagens concretas diversas. Cada grupinho regional e profissional se utiliza de uma delas. Deus me livre negar a existência de uma língua culta, mas esta é exclusiva apenas de um dos grupinhos do grande grupo social. E existem as linguagens dos sentimentos, que fazem um burguesinho ter com a mulher um linguajar amoroso muito especial. Tipo, quando ele fala isso, ele está querendo dizer, olha, existe uma língua culta, né? Uma língua que deve ser empregada de uma maneira, entre aspas, correta. Mas também há a língua dos casais apaixonados, certo? Amorzinho, bebê. Revela aí para mim. Os pais de vocês têm apelidinho um com o outro? Fala aí. Sem que eles nos ouçam. Tem ou não? Tem? O que vocês acham? Vocês acham meio blé, blé, blé? Vocês falam, para com isso aí, ou não? Vocês não falam nada. É Não? bonitinho. É bonitinho? É isso aí, Lucas. Eu chamo a minha esposa de amorzinho, de Dai, né? Que o nome dela é Daiane. Quando a gente começou a namorar, como eu sou 2 anos mais novo, né? Empate técnico. Ela me chamava de bebê, que eu era muito novo. Ontem. Mas sempre tem, né? Essa questão aí dos apelidinhos, né? Dos pais aí. Mas tem filho que não gosta. Tipo assim, meu Deus do céu, para com isso aí, pai. Para com isso aí, mãe. Ninguém de vocês é assim? Todo mundo fala, não dá nada. Então tá bom. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui o compartilhamento com vocês. Terminar de ler o texto do Mário de Andrade. Então, ó. Existe a linguagem dos sentimentos, que fazem um burguesinho ter uma mulher, um linguajar amoroso, muito especial, ou ter uma linguagem nos momentos de cólera, que jamais, como vocabulário e sintaxe, ele empregaria na festa de aniversário da filhinha. Pessoal, grifa aí a palavra cólera, e coloca aí, cólera é a mesma coisa que raiva, tá? Existe a cólera, que é uma doença, né? Que foi erradicada no Brasil por um tempo, não sei se tem, mas quando você ouvir, você pode ouvir também a palavra cólera no sentido de raiva, principalmente em textos literários, vai ter aí a palavra cólera como sentido de raiva, ficou raivoso.
né? Ficou com uma cólera, certo? Então podem grifar aí. Muito bem. Vamos lá, então, ó. E, finalmente, existem as linguagens profissionais, a linguagem do carreiro, do sapateiro, do advogado, né? Existe, por exemplo, a linguagem, sei lá, dos jogadores de futebol, né? Eu já vi, eu que sou vidrado em futebol, que gosto muito de futebol, quando o jogador de futebol fala, vamos ali fazer uma resenha, é a mesma coisa que conversar, só que resenha, no sentido literal mesmo da palavra, é um tipo de texto. Só que resenhar para eles, né, na linguagem da boleiragem, é ter uma conversa, né? Tem linguagem dos skatistas, né? Quem gosta aí de andar de skate? Não, alguém gosta de andar de skate? Olha lá, ó. Não tem, Lígia, a linguagem dos skatistas? Tem, Beatriz, tem linguagem dos skatistas? Tem. Lucas falou que gosta também. Tem linguagem dos skatistas, Lucas? Falem alguma coisa para mim aí que é linguagem de skatista. Vamos lá. Um de cada vez, tá falando todo mundo junto. Ah, senhor, sei de cor não, deixa eu pensar. Alguma coisa que fala. Tem linguagem dos surfistas. Né, ó, vou dropar uma onda. Isso, as gírias. Quais são as gírias dos skatistas? Vocês Ah, podem. dropar é quando você tá, sei lá, num murinho, aí você cai do murinho com os dois pés no skate, tá ligado? Aí é Ah, dropar. entendi. Entendi, então, tá vendo? Tem as várias linguagens profissionais, enfim, etc, etc, etc. Então vamos lá, ó. Mário de Andrade nasceu em 1893 em São Paulo, cidade onde morreu em 1945. Ele morreu no final da Segunda Guerra Mundial, né? 1945. Vamos lá. Foi romancista, foi poeta, cronista, contista, crítico literário, musicólogo, folclorista e ensaísta, conhecido por suas ideias inovadoras. Considerado um dos criadores do modernismo brasileiro, entre outras obras destacam-se poesia, né? A Pauliceia Desvairada, Ilíria Paulistana, o romance Amar, verbo intransitivo, e Macunaíma, contos da Belas Artes e contos novos, crônicas. Os filhos da Candinha, ensaios, a escrava que não é Isaura e o empalhador de passarinho, tá? Aí eu vou deixar aberto para que vocês façam aí as questões, certo? Vou deixar aberto aí para vocês fazerem as questões. Pessoal, vou pegar uma água, já vem, um minutinho só, tá bom? Vocês esperem aí, posso ir lá pegar uma aguinha? Então, beleza. Vão copiando aí essas 3 questões que eu já venho. Bom dia, meus amores. Voltei, meus amores. Desculpa aí, é que eu fui buscar água. Como eu falo demais, né? Dá um pouquinho de secura na garganta. Ó, mais uma vez para vocês. O Manuel Bandeira, o Oswald de Andrade, Mário de Andrade, são todos de um movimento que nós chamamos de escritores modernistas, tá? Por que modernistas? Eles participam de uma época na literatura em que o pessoal não quer mais saber de
pessoal não quer mais saber de coisas europeias, certo? Mas sim, eles querem saber de valores mais nacionalistas, beleza? Então, vamos lá. Então, segundo Mário de Andrade, quais são os fatores que interferem nas línguas concretas, realmente usadas pelas pessoas, né? Então, tem o tempo, os acidentes regionais, as profissões e a situação de comunicação. De acordo com o texto, a língua culta é de domínio geral no Brasil? Não, é de domínio de um pequeno grupinho, até mesmo porque ficaria muito chato se todo mundo optasse por só falar a norma culta, né? É óbvio que há situações em que se exige a norma culta. Imaginem vocês, bom, ano que vem, se Deus assim permitir, vocês vão ter a formatura de vocês do 9º ano, certo? E aí imaginem vocês, sei lá, vocês vão escolher um professor como paraninfo, né? Que o professor paraninfo é aquele professor que representa a turma para fazer um discurso bem bonito, um discurso emocionante. E imagine vocês escolher um professor e para fazer o discurso para vocês, e aí o professor chegar lá no dia, né, vocês esperando um discurso bem bonito, e aí ele chega lá falando assim, então, pessoal, hoje nós vai falar sobre essa turma do 9º ano, nós vai, né, enfim, e começa a falar de uma maneira mais informal, que não vai ser legal, né? Vocês vão falar, nossa, mas a gente escolheu o professor para fazer um discurso tão bonito, ele vem com nós vai, logo no começo, aí os pais de vocês também vão falar, nossa, Deus do céu, o que está acontecendo aí com esse professor, né? Cheirou cocô, não é possível, falando um discurso de formatura, falando nós vai, né? Então vamos lá, então, mas não é em todo momento que a gente fala a norma culta, tá? Mesmo sendo professor de língua portuguesa, é óbvio que eu, por exemplo, aqui em casa, com a minha filha, com a minha esposa, nós temos, né, os nossos apelidinhos, nós temos as nossas brincadeiras e não temos essa obrigatoriedade de ficar falando toda hora na norma culta, principalmente eu que sou professor de língua portuguesa. Aqui com vocês, é óbvio, eu enquanto professor, eu tenho que mostrar para vocês que eu domino a norma culta, enfim, mas em casa ficaria até chato se eu colocasse, por exemplo, o pronome no lugar certo, ficaria uma conversa bem superficial, e aqui a gente usa realmente a linguagem mais informal, assim como vocês também na casa de vocês, tá bom? Então vamos lá? Ó, o que é mais comum entre os textos de Manuel Bandeira e Mário de Andrade? Ambos se referem a múltiplas linguagens. Então vocês têm aí o que foi o modernismo no Brasil, certo? Então, até o início do século XX, os textos literários se distanciavam muito da linguagem popular falada. As artes, em geral, seguiam os modelos europeus. Pouco se aproximavam da realidade do nosso povo, seus ritmos, suas cores, padrões de beleza e linguagem. De 1900 a 1920, autores como Euclides da Cunha, Lima Barreto e Monteiro Lobato iniciaram aos poucos a incorporação da linguagem cotidiana à literatura. Em 1922, um grupo de artistas, escritores, pintores, escultores, músicos e arquitetos, organizou a Semana de Arte Moderna, com a finalidade de renovar e difundir novas ideias que rompiam com a cultura tradicional e conservadora do século XIX. Uma das primeiras reivindicações modernistas foi a incorporação da linguagem na literatura de padrões da linguagem diferente do mundo culto. Em suas obras, os modernistas introduziam a linguagem cotidiana, a linguagem que a gente fala mesmo em seus textos, próprio das situações familiares e informais, num almoço de domingo, enfim. Defendiam que a abordagem de temas do dia a dia e o uso de uma linguagem mais fácil e acessível não significavam necessariamente a criação de textos superficiais. Na poesia, os modernistas passaram a compor poemas sem obedecer às regras formais vigentes até então, sem rimas, sem métrica de uniforme, enfim. Mostraram que há outros recursos além desses para conferir sonoridade aos versos.
Ó, grifem esse trecho aqui. Vai lá na apostila de vocês e grifem esse trecho aqui. Ó. Traços do modernismo são presentes nas obras de alguns dos mais notáveis escritores brasileiros, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, considerados os criadores do movimento modernista, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Clarice Lispector e Guimarães Rosa, desculpa. Esses dois aqui, ó, aliás, esses três aqui, vocês vão, deixa eu apagar e aí eu, ó, esses três aqui que eu vou grifar, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, são do modernismo. Os outros não são do modernismo, mas eles têm traços de característica modernista, tá? Mas os três que eu grifei são modernistas. Vamos lá, limpar todos os desenhos. Aí, deixa eu ver o negócio no roteiro de vocês, deixa eu... Pra que página eu pus? Espera aí. Eu já volto aí com vocês. A página 16. Ó, agora, só para a gente finalizar essa aula de hoje, vão lá para a página de número 15, tá? A gente vai pular uma página, depois na próxima aula a gente volta para a página 14. Vai lá para a página de número 15, que tem aí, na página de número 15 de vocês, um quadro, ó, os vários modos de falar o português. Então, quais são os fatores que determinam a maneira de falar, certo? É o tempo, ou seja, valor aí de muito tempo, certo? Lá do modernismo, né? A época, e hoje é óbvio que não é a mesma linguagem. O espaço que você vive, ou seja, se você vive no sul do país, você vive no norte, no nordeste, a sua escolaridade, né? O grau de escolaridade, tipo, se você estudou um pouco mais, enfim, classe social, né? Às vezes você pode ter contato mais com livros, enfim, faixa etária, ou seja, um idoso e um adolescente não falam, né, do mesmo tipo, a atividade que você exerce, ou seja, a sua profissão. Então, vai ter uma pergunta lá na prova de vocês, que vocês vão ter que usar isso aqui, tá? Vai ter um fator que não é determinante para a maneira de falar. E aí vocês vêm aqui, dá até uma grifada aí nesse quadrinho aí, por quê? Tem um fator que não se enquadra, e aí é a resposta que você deve dar, tá? Então é uma pergunta mais ou menos assim, qual fator não influencia na maneira de falar? E aí, se você tiver isso aqui em mente, se você tiver já estudado isso aqui, vai ser fácil para você matar essa questão, tá bom? Beleza? Vocês entenderam? Na próxima aula, então, eu volto explicando o quadro para vocês, tá bom, pessoal? Bom, eu vou encerrando a minha aula por aqui, tá bom? Foi um prazer enorme realmente ficar com vocês mais um pouco. Dê um abração aí mais uma vez aos pais de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. E se espirrar? E se espirrar? Saúde. Saúde! Então tá bom. Beijo, Deus abençoe vocês. Não façam a prova antes de quinta-feira, tá bom? Mais uma vez, aqueles que ficarem em recuperação à tarde, vai estar a recuperação lá na Agenda Edu. E responda lá na Agenda Edu mesmo, tá bom? Um beijo. Vocês têm alguma dúvida? Não? Querem falar alguma coisa? Não também? É só isso mesmo? Então tá bom. Você é louco, cachoeira.
Tchau, fiquem com Deus. Falou, Beijo. senhor. Falou, Lucão. Tchau, Deus abençoe. Vamos com Deus. Falou, senhor. Falou, tamo junto. Ai, meu Deus, era bela. Parar a aula. Encerrar a reunião para todos.